E vamos a mais um dos vídeos de resumos da história, falando do Primeiro Império e das turbulências causadas pela Constituição da Mandioca. O Grito do Ipiranga, em setembro de 1822, foi um ato simbólico do momento em que Dom Pedro declarou o Brasil independente de Portugal, como resposta às cortes portuguesas que queriam recolonizar o Brasil. Em dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador e logo eclodiram revoltas contrárias à independência em várias províncias ocupadas por tropas portuguesas, que se mantiveram fiéis às cortes de Lisboa, em especial no Grão-Pará, no Maranhão, na Bahia e na Cisplatina. Somente no final de 1823, o impasse estava superado, com todas as províncias incorporadas ao Império do Brasil. Enquanto as lutas pela consolidação da independência ocorria, ganhava intensidade um novo conflito que tinha como cenário a Assembleia Constituinte. Esta Assembleia, composta por quase uma centena de deputados provinciais que representavam a elite econômica e intelectual brasileira do Império em construção. Tão logo iniciaram os trabalhos, na Assembleia, em maio de 1823, surgiram dois grupos. De um lado, o chamado Partido Brasileiro, que propunha uma monarquia constitucional, submetendo o imperador às leis, e do outro lado, o Partido Português, que defendia o fortalecimento do poder do imperador, uma espécie de centralização. Esses grupos também disputavam as formas de governo nas províncias. Os brasileiros pretendiam a eleição de uma junta governativa local, que daria mais autonomia às províncias. Já os portugueses desejavam que o imperador indicasse um presidente que pudesse ser removido quando julgasse necessário. Dom Pedro e seus partidários defendiam a limitação do poder de decisão das províncias, preocupados com o surgimento de movimentos de independência e querendo garantir a unidade territorial do Império. Já os brasileiros vinham com desconfiança a centralização do poder, suspeitando de uma continuidade do despotismo português. Os dois grupos políticos, compostos principalmente por membros da elite agrária, concordavam, contudo, quando o assunto era a manutenção da escravidão e a unidade territorial. O esboço de projeto da Constituição, apresentado em setembro de 1823, recebeu o apelido de Constituição da Mandioca, porque estabelecia um critério censitário que definia que somente os homens que tivessem uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca poderiam participar do processo eleitoral como votantes ou como sendo votados. Os brasileiros, representados pelos irmãos Andrade e Silva, Antônio Carlos e José Bonifácio, defendiam um poder limitado do imperador. Ele não poderia ser governante de outro reino, dissolver o parlamento, comandar as forças armadas e deveria acatar as decisões do poder legislativo. A reação do imperador à tentativa de limitação do seu poder, que ele considerava inaceitável, foi com a determinação de fechamento da Assembleia Constituinte, a prisão e deportação dos irmãos Andrada e a convocação de um Conselho de Estado composto por 10 pessoas de confiança de Dom Pedro, com a sua própria presidência.
Em março de 1824, foi outorgada, imposta, a primeira Constituição do Brasil, que instituía 4 poderes: o executivo, exercido pelo imperador e seus ministros; o legislativo, exercido pelos senadores e deputados; o judiciário, pelos juízes e pelos tribunais; e o moderador, exercido exclusivamente pelo imperador. As províncias seriam governadas por um presidente nomeado pelo imperador. Os atos centralizadores do imperador provocaram reações, com os brasileiros reagindo à presença dos portugueses nos principais cargos da administração e como proprietários das grandes unidades produtoras. E não podemos esquecer, né, da Confederação do Equador, que foi uma reação a esse autoritarismo do imperador. O português era identificado pelos brasileiros com o antigo domínio metropolitano e o imperador passou a ser visto como defensor dos interesses portugueses.